Irmãos, nós vamos então abrir nossa Bíblia na epístola, no livro, de Apocalipse, epístola também, livro, epístola de Apocalipse, capítulo de número 2, para então vermos ali a igreja em Pérgamo. Apocalipse 2, de 12 a 17 é o nosso texto de hoje, onde nós veremos a carta que o Senhor Jesus Cristo envia por meio do seu apóstolo João, lá na ilha de Patmos. Ele envia a Ásia Menor e as igrejas da Ásia Menor, e uma delas é Pérgamo, essa terceira igreja. Então, Apocalipse 2, de 12 a 17. Então, farei a leitura aqui do texto sagrado, inspirado por Deus, infalível, inerrante, sem falha nem erro algum. Diz assim então o texto: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Carta poderosíssima do Senhor Jesus Cristo à igreja em Pérgamo. Irmãos, vamos então a algumas coisas importantes aqui. A igreja de Pérgamo ficava numa cidade imperial, obviamente, cidade controlada e submetida a Roma. Era uma antiga, a cidade de Pérgamo, hoje Bergama, hoje de nome Bergama, na Turquia. Essa cidade existe hoje ainda, tá? Ela se chama Bergama, antigamente Pérgamo. Essa cidade era uma antiga fortaleza, uma cidade murada, e que fora conquistada pelos romanos e transformada num importante centro de adoração ao culto ao imperador, ok? Essa cidade, ela fora anteriormente a principal cidade da Ásia Menor, mas ela perdera esse posto para Éfeso. Lembra-se que a gente já falou aqui que Éfeso, no final do primeiro século, era a cidade mais importante da Ásia Menor. Por quê? Porque Roma transformara Éfeso num centro financeiro e comercial. E a gente sabe onde tem dinheiro, é para onde todo mundo vai, não é? Ou quer ir. Então, a cidade de Éfeso se tornou mais importante com o tempo do que a cidade de Pérgamo. Mas Pérgamo não era uma cidade sem importância. Se Éfeso era o centro da vida financeira e comercial da Ásia Menor, Pérgamo era o centro da adoração ao imperador romano. Era a cidade da idolatria, era o centro da religião na Ásia Menor no final do primeiro século. A maioria dos habitantes de Pérgamo tinha direito à cidadania romana, certo? Obviamente, porque Pérgamo também era um importante centro e uma importante colônia romana, uma cidade romana, uma cidade sobre a qual o Império Romano estava, de fato, ali com o seu poder. E é possível que alguns crentes da igreja em Pérgamo gozavam desse benefício social, digamos assim. Alguns crentes, é possível que eles tivessem essa cidadania romana conhecida, ok?
E é possível, como dá a entender a carta que o Senhor Jesus Cristo escreve a essa igreja, que alguns crentes eles estavam com medo de, sendo fiéis a Cristo, perderem privilégios romanos dentro desta cidade. Então isso é bem possível, né? Eles estavam tão confortáveis com o seu status, e era muito importante, né, para o status ter a cidadania romana. Isso era glória humana, isso era ostentação. Eu sou um cidadão romano, eu sou reconhecidamente um cidadão romano, e tinha as benesses, né, tinha os privilégios que não eram poucos. Então é possível que por conta disso alguns crentes eram tentados a se moldarem àquele século, àquele mundo, àquela cidade idólatra, para não perder os privilégios, para não perder o comodismo que poderia ser perdido se eles professassem o nome de Cristo e vivessem de acordo com a palavra de Deus, né? Isso não é diferente conosco hoje, né? Eu e você somos por vezes tentados a não dar um testemunho de Cristo por conta de algum benefício que nós podemos vir a perder, né, neste século. Então veja, havia esse desafio à igreja em Pérgamo, está dentro desse contexto altamente idólatra, no qual estava inserida aquela cidade imperial. Então eu vou começar aqui com a exposição, e lá no versículo 12, Jesus Cristo começa a carta a esta igreja em Pérgamo, escrevendo assim: olha, ao anjo da igreja, né, ao pastor da igreja, em Pérgamo, escreve. Agora Jesus se apresenta, né? Lembra que ele está repetindo características daquela visão que João teve no capítulo 1. A característica aqui repetida é: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então esta é a característica que Jesus, com a qual Jesus se apresenta à igreja em Pérgamo, não é isso? Veja que no versículo 16 do capítulo 1, veja aí, capítulo 1, versículo 16, da visão de João diz a mesma coisa, né? Olha aí, quando João vê Jesus Cristo, né, aquela manifestação apocalíptica de Jesus Cristo, diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, está vendo? Então ele vai repetir agora à igreja de Pérgamo essa característica. Irmãos, a apresentação de Cristo dessa forma, como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes, antecipa um tema aqui de julgamento. A espada é instrumento de juízo. Você lembra lá em Romanos, na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 13 de Romanos, quando fala que as autoridades trazem na mão a espada para praticar quem faz o mal. Então a espada é um símbolo de juízo, e antecipa então aqui, dramaticamente, o estado de impureza moral, como nós veremos, e também doutrinária da igreja em Pérgamo. Na época em que Jesus escreve esta carta, a igreja em Pérgamo está enfrentando um problema espiritual, moral, ou seja, a prostituição de alguns dentro da igreja, prostituição mesmo, né? Física, estão se metendo com sacerdotisas de cultos idólatras e praticando impurezas sexuais, e também há acolhimento de falsa doutrina dentro da igreja, e aquela igreja parecia estar dormindo quanto a isso. Então Jesus diz: eu sou aquele que traz a espada de 2 gumes. A ideia é: eu vou julgar vocês se vocês não se arrependerem. Tanto que no final vai falar, né? Arrependa-te, senão eu venho a ti. E venho com essa espada, com a qual ele se apresenta no início aqui. É interessante, meus irmãos, que Kistemaker, que é um teólogo, era um teólogo que já está na glória com Cristo, mas é um teólogo não tão antigo, né, contemporâneo nosso. Ele diz que quando Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes, o recado que ele queria dar à igreja em Pérgamo era o seguinte, abre aspas, diz Kistemaker, abre aspas: não era o procônsul romano ou o governador que decidia sobre questões de vida e de morte, mas era o Senhor Jesus com a sua espada poderosa. Então veja, a ideia é a seguinte: vocês não devem temer o procônsul romano. Lembra que Pérgamo era uma cidade imperial,
uma cidade que tinha domínio e forte influência de Roma sobre ela. E os crentes de Pérgamo poderiam temer o governo, o poder estatal. E Jesus dizendo, quem carrega a espada sou eu, vocês deveriam me temer. Lembra que Jesus disse, né? Não, vocês não devem temer o que podem fazer o mal ao vosso corpo. Vocês têm que temer antes aquele que pode fazer tanto o corpo quanto a alma perecer no inferno. Então não é homens que vocês deveriam temer, vocês deveriam temer a Deus. E aqui vocês devem temer, diz Jesus a Pérgamo, a mim. Sou eu que trago a espada de dois gumes. Então, porque é possível, né, que a fidelidade dos crentes em Pérgamo estava dividida. Ora queriam agradar o imperador romano para não terem problema nenhum, ora Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz, vocês devem temer a mim e não a homens. Então veja, então Jesus continua a carta após se apresentar, ele continua dizendo assim, conheço o lugar em que habitas. E aí olha a definição desse lugar. Como Jesus define esse lugar? Esse lugar é onde está o trono de Satanás. E ele vai repetir novamente essa mesma definição no final do versículo aí 13, né? Lá no final, onde Satanás habita. Então, onde está o trono de Satanás e onde Satanás habita. Irmãos, o que isso quer dizer, né? A dupla menção à cidade de Pérgamo como sendo o lugar onde Satanás habita, duas vezes. Jesus repete. Essa dupla menção, irmãos, ela faz da situação da igreja algo especial e desafiador. Imagina, né? Você está numa cidade onde o Senhor Jesus Cristo diz que é o trono de Satanás e é onde Satanás habita. Então faz da missão da igreja ali especial e desafiadora. Irmãos, por que Pérgamo, essa cidade, recebe esse título, né? Infeliz título de a cidade onde Satanás habita com seu trono, porque Pérgamo era o centro do culto, como nós falamos, da adoração ao império e obviamente na pessoa do imperador romano. A cidade de Pérgamo era altamente idólatra. Lembre-se disso, ela era o centro religioso do paganismo na Ásia Menor. Não era Éfeso, não era Esmirna, não era Laodiceia, não era Filadélfia, era Pérgamo. Pérgamo era o centro religioso idólatra da Ásia Menor no primeiro século, no final do primeiro século. Eu trouxe aqui algumas coisas para nós. Eu sempre esqueço de fazer isso aqui, né? No início, né? Nós já vimos Éfeso, já vimos Esmirna, vamos lá para o norte. Olha lá, Pérgamo, lá em cima, né? A terceira carta, a igreja que estava na cidade de Pérgamo, tá bom? Vamos lá. Havia um culto em Pérgamo a Asclépio. Asclépio era o deus grego da cura, era o deus grego da saúde. Havia um culto a Asclépio. E é interessante que alguns teólogos dizem que Jesus chamou a cidade de Pérgamo do lugar onde Satanás habita com seu trono por conta do símbolo de Asclépio, que era uma cobra numa haste, uma serpente, que está ali, né, olha, esse lado aqui, ó, há uma serpente aqui, numa haste que Asclépio segura. Então alguns identificavam o título de Satanás habita com o deus Asclépio, que era adorado em Pérgamo. Só que é bem possível que não seja isso, embora obviamente isso é idolatria, não fosse isso. E você se lembra que o símbolo da medicina é o quê? É a serpente numa haste, em homenagem a Asclépio. Ok? É o símbolo lá da medicina. Eles dizem também que a serpente, né, é um símbolo de cura, né? Porque a serpente troca, né, a sua pele, né, ali ela se renova, e também o veneno da serpente tanto mata quanto faz viver no antídoto, né? Então eles o argumentam assim. Então é dali que vem o símbolo conhecido, o símbolo da medicina, né, deste deus Asclépio. Mas é bem possível que não fosse pela referência à serpente que Jesus tinha dado este título, até porque o culto a Asclépio não era o maior culto idólatra dentro da cidade de Pérgamo, né? Mas olha só, vamos prosseguir aqui. Essa é uma ideia de como era na época, no final do primeiro século, a cidade de Pérgamo. Era uma grande cidade, era uma grande cidade. E você vê aqui na Acrópole, aqui no alto, aqui, há muitos templos dedicados a falsos deuses.
Ali há muitos templos ali. Aqui há até hoje, né, nas ruínas de Pérgamo, há ainda esse anfiteatro, esse teatro aqui, ainda consideravelmente bem preservado. Eu trouxe até uma foto dele aqui, das ruínas deste teatro. Aqui, ó, esse templo aqui embaixo era ao deus Dionísio, que é o deus do teatro, das festas, né? Então havia um templo aqui dedicado a Dionísio, mas a maioria dos edifícios dedicados a entidades pagãs estava aqui na Acrópole, na parte de cima da cidade. Eu achei interessante essa maquete que fizeram daquela parte de cima, tá? Essa parte aqui, esse zoom que nós damos aqui, é essa parte aqui, ó, ok? Aí nós estamos chegando lá perto. Então aqui você vê novamente o teatro, lembra que a gente apontou ali? O templo de Dionísio, olha aquele aqui. Havia um altar de Zeus, eu coloquei uma foto logo após aqui, que há uma réplica no museu, em um dos museus de Berlim, na Alemanha, desse templo a Zeus que estava em Pérgamo. A gente vai ver a figura. Então você tem um templo de Dionísio, dedicado a Dionísio, um altar a Zeus, um templo a Atena, um templo a Trajano, que era fora um dos imperadores romanos. Esse culto ao imperador romano era muito forte em Pérgamo. Então você veja quantos templos, quantas divindades pagãs, a idolatria era muito forte em Pérgamo, certo? Então deu pra gente ver aí, né? Olha aí a foto ainda conservada daquele teatro, né? Em Pérgamo. Aí, lá em Berlim, na Alemanha, tem uma réplica, né? Tentaram ali fazer um tamanho mesmo natural. Você vê aquelas pessoas, eles são pessoas mesmo, andando ao altar de Zeus. Tá? Isso era a parte do complexo do altar de Zeus em Pérgamo. E aí eles fizeram uma réplica lá em Berlim. Então veja, voltando aqui, meus irmãos, eu volto aqui, nós vimos então que é bem possível que por todo esse contexto, Ricardo, idólatra, Juscelene, é que Jesus dá o nome à cidade de o lugar onde Satanás habita, porque veja, ela é controlado por idolatria, certo? Então é bem provável que por isso Jesus tenha chamado Pérgamo de um lugar onde está o trono de Satanás, né? Onde Satanás habita, onde há idolatria ao Império Romano, aos deuses greco-romanos. Então tudo isso fazia daquela cidade altamente idólatra e obviamente uma cidade que jazia melhor, no maligno, né? Um lugar onde Satanás habitava, né? Então veja, continuando o texto. Então até tudo bem? Tranquilos aí? Então vamos continuar o texto então. Assim então, irmãos, Jesus vai dizer assim, olha, conheço o lugar onde habitas, né? O que está no versículo 13, no início. E é interessante aqui, meus irmãos, que Jesus, parafraseando o que o Senhor quis dizer aqui à igreja em Pérgamo, é o seguinte: olha, eu estou bem ciente do ambiente no qual vocês têm buscado ser fiéis a mim. Eu conheço, Jesus diz assim, eu sei o que vocês passam quando vocês procuram ser fiéis nesse ambiente. Eu sei que aí está o trono de Satanás. Então isso mostra a ciência, o conhecimento de Cristo, das nossas dificuldades, daquilo que nos cerca. Então a ideia é a seguinte, Jesus dizendo, estou bem ciente do ambiente no qual vocês têm buscado ser fiéis a mim, bem como dos desafios e das forças que estão em ação no campo do seu cotidiano. Então veja, Jesus diz, eu sei que vocês têm procurado ser fiéis a mim, Yara, onde Satanás habita, numa sociedade altamente pagã, no mundo que jaz no maligno. Jesus sabe disso, a complexidade disso, o desafio. E, juntamente com isso, supre força a cada um de nós, para que nós possamos ser fiéis dentro desse contexto. Mas o Senhor Jesus não ignora o contexto. Como Ele é Deus, e Ele é onisciente, Ele sabe de todos os desafios que nós, como os de Pérgamo, tinham à sua frente por causa do paganismo, né, da corrupção dos nossos tempos, como naquela época também havia. Mas aí continua, olha só, versículo de número 13, a continuação diz assim, vai falar de Antipas, olha aí, um servo de Cristo, né, uma testemunha de Cristo. Aí Jesus diz, eu também conheço que você, Pérgamo, igreja em Pérgamo, conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nesse ambiente altamente idólatra. Ainda nos dias de Antipas, ou seja, em tempos passados, vocês eram fiéis.
Antipas, essa minha testemunha, meu fiel, o que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, irmãos, é interessante, aqui tem muita coisa interessante que nesse contexto onde Jesus cita presbítero Evanildo, essa testemunha fiel, Roberto, chamado Antipas, tá? Esse era o nome de um antigo crente do primeiro século, da igreja de Pérgamo, que fora morto, fora martirizado por ser fiel a Cristo. E a construção aqui da língua grega, do texto, dá a ideia de que ele fora martirizado, ele fora executado publicamente. Então, a ideia é de que ele, de alguma forma, a fidelidade dele a Jesus foi contra o culto ao imperador, o culto do Estado. Então, o Estado o executou publicamente, como um aviso àqueles que ousassem não adorar ou não dar tributo ao Deus imperador César, ao Deus de Roma. Então a ideia é essa, ele foi morto diante, aqui está entre vocês, o grego é diante de vocês. Ele foi exposto publicamente, ele foi executado publicamente como um aviso. Então você vê países que fazem isso, né? As autoridades tirânicas, elas perseguem algumas personagens, algumas pessoas, para mostrar para todo mundo o que acontece se todo mundo fizer o mesmo. Então eles elegem algumas pessoas que são alvos para mostrar, todo aquele que se opor a nós vai acontecer isso. E o que acontece? As pessoas começam a ficar com medo de falar alguma coisa, de se expressar, de ter um comportamento, porque já tem um aviso ali, olha. É bem próprio dos tiranos e governadores também egocêntricos, né, idólatras, como também era César, né, que se considerava, os Césares, né, que se consideravam deuses, né. Então veja, aqui a ideia então é que a menção desse mártir específico, um irmão de nome Antipas, reforça a ideia de que a recusa em adorar o imperador podia trazer sérias consequências para os cristãos. E também, meus irmãos, mostra também que talvez, e é bem provável, que não eram muitos os mártires, ou aquelas testemunhas fiéis que se dispunham a morrer por amor de Cristo ali no final do primeiro século na Ásia Menor. Por quê? Porque este Antipas é o único nome citado de um mártir. Em todo o livro do Antigo Testamento, todo o livro do Apocalipse, Antipas é o único nome citado, fora o de João, que é o autor da carta. Então veja, o que nos traz a ideia, o que nos leva à ideia de talvez não havia muitas pessoas dispostas, muitos crentes dispostos a enfrentar o Estado por amor de Cristo. Porque você só vê a menção de Antipas. E lembra que Apocalipse foi escrito para exortar e animar os crentes a sofrerem por Cristo. Então é possível que a maioria deles, como é bem comum nos nossos dias também, né? A maioria dos crentes sejam apáticos, não sejam corajosos, né? Isso também é verdade do nosso tempo, né? E nosso século nos acomodou tanto que nós pensamos duas vezes em tomar uma posição que pode nos custar algo e custar a nossa comodidade, os nossos benefícios. Então nós geralmente recuamos, né? Então, como é hoje, era também no final do primeiro século. Tanto que, como eu disse, né, é o único mártir citado no livro de Apocalipse e nas cartas, né, enviadas às cidades ali da Ásia, nas igrejas das cidades da Ásia Menor. Então, meus irmãos, é interessante que a fidelidade de Antipas era algo que fora anunciado a Esmirna, mas que já estava acontecendo em Pérgamo. Você lembra que Jesus falou de Esmirna? Eis que Satanás está para colocar algum de vós na prisão. Lembra? Que a gente viu no último estudo? Essa realidade futura em Esmirna, a igreja de Esmirna, já estava acontecendo em Pérgamo. Já havia gente morrendo em Pérgamo. Em Esmirna, eles iam passar por isso, por perseguição e prisão. Em Pérgamo já estava, de fato, acontecendo, tanto que este Antipas morreu por amor de Cristo, né? Tem um teólogo que diz assim, ele faz uma pergunta, o texto não diz o que Antipas fez para
para ser executado, né? O que ele fez por amor a Cristo, qual foi o testemunho dele que atraiu o ódio daqueles homens maus ali, aqueles governadores. Mas aí um teólogo diz assim, ele abre aspas, diz assim, isso pode nos fazer pensar que naquilo que Antipas fez ou falou, bem como em qual aspecto da vida de Pérgamo ele criticou. Aí ele coloca aqui, né? Talvez Antipas tenha se recusado a oferecer o sacrifício apropriado a Asclépio, quando foi visitar o médico. Porque veja, tudo lá era altamente idólatra. Quando você ia fazer uma consulta ao médico, você tinha que trazer um tributo ao deus da medicina, que era Asclépio, que a gente viu. E pode ser que numa consulta que Antipas foi fazer, ele fora obrigado a prestar esse tributo e não quis, por amor a Cristo. Isso pode ter custado a vida. Também diz mais, pensando assim, né, o autor, talvez ele tenha discutido contra as ideias do livro, mais comentada da biblioteca. Pérgamo tinha uma biblioteca, não sei se vocês viram na foto ali, né? Tinha uma biblioteca em Pérgamo, famosa. E pode ser que Asclépio tenha comentado algo não muito positivo de um livro pagão na biblioteca, aquilo tenha de fato sido espalhado e ele tenha pagado por aquilo. Ou talvez tenha ele, Antipas, se recusado a anuir o programa de dar a Zeus o que ele era devido, os tributos nos portões da cidade. Pode ser que ele resistiu e disse não ao tributo a Zeus. Bom, seja como for, disse esse autor, Antipas não negou a sua fé. E o restante dos crentes ali de Pérgamo permaneceu sob pressão com ele e com Jesus. No início, a igreja de Pérgamo estava com Antipas, né? Quando Antipas foi morto, a igreja de Pérgamo não deixou de falar do evangelho. Tanto que Jesus diz, olha aí, versículo de número 13... Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas, está falando para a igreja, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, está vendo? Então, Antipas fora morto, mas isso não fez vocês recuarem a princípio. Vocês continuaram a ser fiéis, mesmo em face de toda a idolatria e de toda a ameaça que pairava sobre vocês. Tanto que Jesus diz, eu conheço a dificuldade e o desafio que vocês enfrentam, né? Irmãos, é interessante que Antipas é chamado de, olha como Jesus chama Antipas, olha os títulos que Jesus dá a ele, a minha testemunha, meu fiel, e é interessante que essa designação é a mesma que recebe o Senhor Jesus Cristo, né? Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês, quer ver? Aqui, em Apocalipse 1:5, João diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, como é que Antipas é chamado por Jesus Cristo? De testemunha fiel. Então olha no grego, olha aí, ó martis, ó pistós, martis, testemunha, mártire, pistós, fiel. Então, Jesus é a testemunha fiel, né? Ó martis, ó pistós. Olha, mesma coisa no grego também sobre Antipas. Ó martis, mu, ó pistós, su. Ó martis, su, ó pistós, su. Ou seja, a única diferença é o meu ali, né? É o su ali, certo? Esse aqui, ó, que significa meu. Então, Antipas é a testemunha minha e o fiel meu. Na tradução, minha testemunha e meu fiel. Certo? Irmãos, isso aqui é muito importante. Por quê, irmãos? Veja, Antipas foi um seguidor autêntico de Cristo. Tanto que ele recebe os mesmos títulos. E veja, isso aqui é importante. Qual que é a prova de que alguém é de Cristo? Se é uma testemunha fiel. Porque é disso que está falando. É alguém que não recua diante dos desafios e das ameaças quanto a não dar testemunho de Cristo. Então, eu sei que eu sou um crente quando eu não me envergonho de Cristo. E quando eu amo a Cristo acima de tudo. E quando o que me importa é glorificar a Cristo. Então, isso é uma evidência de que eu sou de Cristo. Tanto que Cristo chama Antipas de minha, é meu. Minha testemunha e meu fiel. Ele é meu. Por quê? Porque é uma testemunha fiel.
Isso aqui é muito importante, e lembra que Apocalipse dá muita atenção ao testemunho. Já falei para vocês, né, na nossa introdução. Apocalipse fala muito do mártir, da testemunha. É muito importante para Apocalipse, porque lembre-se, as igrejas estavam pressionadas a não dar testemunho. Poderiam morrer, poderiam ir para a prisão, poderiam perder os benefícios, assim como nós também. Nós também somos pressionados a não dar testemunho. Aqui na igreja é fácil, né? Mas no nosso trabalho, no colégio, na faculdade, em casa, a gente é pressionado a não falar nada. A gente pode sair perdendo, né, entre aspas, né? Então, esse assunto é muito importante para Apocalipse. Vamos ver então essa primeira parte. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, aprendemos, irmãos, que esse mundo jaz no maligno. Então, veja, nossa época não é tão distante da época de Pérgamo. Olha o que João diz lá em 1 João 5,19: o mundo jaz no maligno. Então veja, irmãos, o mundo, quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, não quer dizer que o mundo pertence ao maligno. O mundo pertence a Deus. A Bíblia deixa claro isso. Salmo 24 diz: do Senhor é o mundo e os que nele habitam. Mas a ideia de um mundo jaz no maligno, Valéria, é a ideia, Diácono Gessé e Cristiane, de que esse mundo caído em pecado, faz a vontade do diabo. Não é que ele pertença ao diabo, mas ele faz a vontade do diabo. Ele anda segundo a vontade do diabo. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar de ser sensíveis espiritualmente para a realidade espiritual que nos cerca. Assim como em Pérgamo estava o trono de Satanás, eles não viam um trono lá de Satanás, né? Não tinha um trono lá e Satanás sentado nele. Mas a ideia da idolatria da cidade, do contexto da cidade, totalmente pagão, longe de Deus. E nós olhamos para a nossa sociedade e a gente vê a mesma coisa. Ah, mas pastor, o Brasil é um país evangélico. Mas na prática mesmo, você encontra gente piedosa aí na esquina aí? Então veja, não é tão distante da nossa realidade. Segunda coisa, que em alguns lugares a oposição a Deus e a sua igreja será maior e mais intensa. É verdade também, né? Porque veja, nenhuma das cidades a quem as igrejas estão ali, Jesus envia a carta para as igrejas, nenhuma dessas cidades, as 7, recebe esse título, né? É Pérgamo que recebe. Então existem cidades ou culturas que podem pertencer mais a Satanás? Existem. Não quer dizer que pode haver uma cultura que está isenta da influência de Satanás. Claro que não. Mas pode haver uma cultura, ou um local, ou um país que pertença mais a Satanás, que se entregou mais? Pode. Você, por exemplo, vê, eu estava vendo, né? As notícias da China. A China é terrível. Nível de perseguição aos cristãos na China, não só na China, né, irmãos? Mas na China é o que nós não enfrentamos aqui. Embora a gente sabe que Satanás influencia muita coisa aqui. Mas o nível que é a China é assim, absurdo. Das igrejas serem controladas pelo Estado. Né? Lá você tem que adorar o Estado. Né? E não pode colocar Jesus sobre o Estado. É sempre o Estado. Se você fizer o contrário, você é preso, você é levado para campos de tortura, que eles chamam de campos de reeducação. É sempre um nome bonito, né? Já perceberam? É sempre um nome bonito. Centro de reeducação. Mas é um centro de tortura. Então, assim, é absurdo. Absurdo. E lembra que veja, ninguém pensa que não tem a ver. A China tem comprado muita coisa. Ela tem entrado em países através do dinheiro. É um comunismo capitalista, né? A China é um comunismo capitalista. A China se reinventou. Porque alguém fala assim, não, mas a China não é comunista, não. Ela tem o dinheiro, tem o capitalismo, tem a tecnologia. É porque se reinventou, gente. Ela viu que na arma não ia dar. Na revolução armada não ia dar. Então o que ela faz? Ela usa o dinheiro para entrar nos países e começar a mudar. Então veja, irmãos, se um país não crê em Deus, como a China, ateísta, ela pode ser uma boa influência nos outros países? Sabe qual é o nosso erro? A gente pensa que existe alguma coisa neutra.
Nosso erro é esse. A gente pensa que existem campos neutros. Política é neutra. Não existe neutralidade. Lembra? Ou você serve a Deus ou serve Mamon. Ou serve a Deus ou serve Satanás. Ou está com Jesus ou contra ele. Tem neutralidade. Isso é verdade também no campo da política, né? Vamos lá. Terceiro, devemos pedir a Deus discernimento para reconhecer a oposição espiritual das forças do mal. Outro erro nosso pode ser de achar que cultura, como eu falei, política, cultura é tudo neutro. Não, isso é cultura, né? Já viu gente? Isso é cultura, é só um filme, é só uma série. Como se os produtores fossem, volto a dizer, fossem neutros. E não há neutralidade. Ou a pessoa pertence a Cristo ou pertence a Satanás, gente. Tem neutralidade. O autor da série, o escritor do livro, ele tem um Deus. Ou é o verdadeiro ou é o falso. E as ideias que ele promove estão de acordo com o que ele crê. É a expressão da fé dele, ou da falta de sua fé em Deus. Meu ponto não é, pastor, então vamos parar de ver tudo? Como Paulo diz, julgai tudo, retém o que é bom. Se você está vendo um filme, está vendo uma série, está lendo um livro, que você não vê que aquilo é altamente contrário a Deus, que na graça comum o escritor consegue se segurar e falar de princípios que são bons, que tem a ver com a cultura judaico-cristã, que tem a ver com os princípios bíblicos, pode ver. Eu já vi filmes, por exemplo, de romance, por exemplo, que o autor, ele mostrou um romance digno ali, de acordo com o que a Bíblia tem ideia, mas o cara não era crente nem nada, mas mostrou uma coisa, então vai, tá legal. Mas nem tudo é assim, não é pra você abrir e achar que agora vamos consumir de tudo. Você tem que entender que existem forças espirituais por trás dessas coisas. Como lá em Pérgamo, estava lá o trono de Satanás. A nossa cultura também, a nossa política também, Satanás está ali, né? Influenciando. Então eu e você não podemos ser tão ingênuos de achar que há neutralidade nessas coisas. Tá? Certo? Então esse é outro aspecto que nós aprendemos aqui. Vamos lá. Quarto, é necessário sermos fiéis a Cristo, entregando as consequências em suas poderosas e bondosas mãos. Aqui é o exemplo de Antipas, né? Ele foi fiel e foi morto. Só que, lembra que Apocalipse, ele nos mostra a realidade das coisas que nós vemos e pensamos ser de um jeito e são de outras. Para os homens, Antipas foi um perdedor. Para Cristo, ele é um vitorioso. Então veja, que você tenha ciência disso espiritual e Deus te conserve e te fortaleça nisso. Que você esteja pronto a ser fiel a Cristo, entregando as consequências nas suas mãos, nas mãos de Cristo. Mas seja fiel. Não pense em consequência. Se você pensar em consequências humanas, digamos assim, você vai recuar. Pense em ser fiel. Pense na bênção que Cristo dá aos fiéis e faça o que tem que fazer. E Cristo guardará você. E Cristo sustentará você. Não fica pensando, se eu fizer isso, podem não achar bom, posso perder isso, Se você entrar nessa, você não tomará a decisão que você tem que tomar. Peça a Deus para fazer aquilo que o Espírito Santo, segundo a palavra, está lhe indicando. E entregue as consequências a Deus. Faça que nem os meninos lá, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego. Se disseram lá, né, ao rei, se o Senhor quiser nos livrar das tuas mãos, Ele livrará, se não, fique sabendo, ó rei, que nós não adoraremos. Ou seja, as consequências na mão de Deus. O que nós vamos fazer aqui é ser fiel. O que Deus fará, olha a compreensão daqueles rapazes. Se Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para isso. Mas Ele pode não querer. Mas o ponto é, o que nos concerne é ser fiel. Nós não vamos adorar. E o Senhor fará conosco o que achar melhor. Essa posição, né? No emprego, essa posição. Olha, se eu vou ser mandado embora ou não, isso aí depende, é de Deus, isso aí Deus fará. Agora, eu não vou entrar nisso aqui. Isso aqui vocês me colocam fora disso aqui, que isso aqui eu não vou fazer. Agora, as consequências, não tem controle sobre as consequências. Deus tem. E Deus pode mudar todas as consequências, né? As implicações. Então, sejamos fiéis. Por fim, que o amor fiel ao Senhor são as evidências de que pertencemos a Ele. Lembra? A minha testemunha, o meu fiel, Antipas. Então essas são evidências, a fidelidade amorosa, testemunho fiel, são evidências de que pertencemos a Cristo, de que somos dele, né?
Então, vamos lá, voltar aqui agora à segunda parte. E aí, veja, versículo 14. Então, Jesus começa elogiando a igreja de Pérgamo, através da sua permanência nos tempos de Antipas, a permanência deles, a fidelidade, mesmo com aquelas ameaças. Mas agora Jesus vai fazer aquela crítica dele, né? Vai dizer assim, olha, mas tem um problema aí no meio de vocês. E olha o que ele diz. Alguém leia, versículo 14. Pode ler também o versículo 15. Ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Qual que é o problema, resumindo, Diácono João e Milene e Valcácer, e Silvia e Alice, resumindo, qual que era o problema da igreja de Pérgamo? É que ela ficou atenta fora dela e ficou descuidado dentro dela. Ela ficou alerta ao que estava em torno dela, ou seja, ela resistiu às pressões na época de Antipas, a pressão governamental, estatal, pagã, só que ela se esqueceu de dentro dela. Ela não olhou muito para dentro. Enquanto ela resistia fora, dentro havia falsos ensinos e corrupção, e ela não se atentou para isso. E Jesus vai dizer isso, olha, eu tenho contra ti que você tem sustentado aí dentro pessoas que estão contra o meu evangelho, e vocês não têm feito nada. Vocês são muito atentos lá fora, de condenar as coisas fora e resistir, mas dentro vocês têm sido, de fato, não tão fiéis. E essa é a ideia aqui. Ele tem dois grupos de hereges aqui. Os primeiros são aqueles que trazem a doutrina de Balaão, e o segundo são nicolaítas. Eles, vou só para resumir, para o nosso tempo, tanto os que levam a doutrina de Balaão, quanto os nicolaítas, eles têm a mesma doutrina, imoralidade e culto idólatra, imoralidade sexual e culto idólatra. Eles estavam tentando, os crentes em Pérgamo, e alguns estavam caindo nisso, em participar do culto idólatra e praticar imoralidade sexual. Se você for ver, a igreja é sempre tentada nisso, né? Porque se você for ver em Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, Paulo diz de imoralidade sexual e culto pagão, quando alguns crentes em Corinto ficavam em dúvida se podiam comer carne sacrificada a ídolo ou não, se podiam ir em templo de ídolo. Então, a mesma coisa, idolatria pagã e imoralidade sexual. A igreja é sempre atacada assim, com essas coisas. Você participar das festividades do mundo, que são muitas vezes imorais, sem Cristo, e você acabar praticando a imoralidade que você vê no mundo. Então essas são sempre tentações que a igreja de fato passa, e não era diferente em Pérgamo, e não era diferente em Corinto, e não é diferente nos nossos dias. Mas veja, então os que carregavam a doutrina de Balaão e os nicolaítas tinham a mesma heresia, tentavam corromper a igreja com a mesma heresia. Mas o que havia diferente neles? Alguns teólogos creem que eles se distinguiam por uma diferença. Enquanto os que carregavam a doutrina de Balaão não eram organizados, os nicolaítas eram. Porque os nicolaítas têm até um título, nicolaítas. Mas os outros hereges diziam deles, os que trazem a doutrina de Balaão. Então eles não têm um nome. Então, deu para entender? Os nicolaítas eram tão organizados que eles tinham um nome. Tanto que, você lembra que na carta que Jesus escreveu a Esmirna, ele diz a Esmirna, os crentes lá, vocês resistiram aos nicolaítas. Ou seja, os nicolaítas eram tão organizados que eles estavam em Esmirna e em Pérgamo você vê eles também. Então, olha só que interessante, olha como a Bíblia é poderosa e como o Senhor Jesus Cristo é sábio. Em Éfeso, veja aí. Então tá bom, então é Éfeso, então daí ele me lembrou aqui, me ajudou. Deixa eu ver se é mesmo. 6, é isso mesmo, muito bem, isso mesmo. Então não é Esmirna, não, é Éfeso, muito bem, Daiane, obrigado. Então eles estavam tanto em Éfeso quanto em Pérgamo, né, os nicolaítas, então eles eram organizados. E olha como Cristo, aqui é sábio e nos ajuda nós também.
Existem heresias organizadas. Então, você sabe reconhecer heresias, né? Seitas. Então, você tem o catolicismo romano, você já identifica, você sabe. Você tem a Testemunho de Jeová, você tem o Espiritismo. Você tem seitas que você já sabe com o que está lidando. Agora, tem heresias que não carregam nome, que elas se intrometem dentro da igreja, por assim dizer, e vão influenciando, sem uma estrutura montada, mas são ideias que vão passando para dentro da igreja. Então é interessante, nós somos desafiados nesses dois sentidos. Nós temos que resistir àqueles que notavelmente são hereges, porque carregam o nome, então a gente já sabe o que esperar, mas tem gente que vai dizer que é cristão, mas o que ele fala não está de acordo com a Escritura. Então a ideia aqui de colocar os que sustentam a doutrina de Balaão e os nicolaítas é mostrar essa diferença, como Satanás se vale nas suas estratégias. Ele pode fazer algo organizado, que é identificado, e pode fazer também heresia entrar na igreja sem identificação. Vai através de pessoas que vão ensinando, falando uma coisa errada, a pessoa outra vai aceitando, vai espalhando. Entendeu? Então a gente tem que ficar de olho nessa, pedir a Deus a graça de ficar atento para as duas coisas. Certo? Tanto fora quanto dentro. E aí veja, meus irmãos, agora vamos falar um pouquinho dos que sustentam a doutrina de Balaão. Por que Balaão? Vocês se lembram que Balaão lá em Números é um feiticeiro que é contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar Israel, lembram-se? Só que Deus o impede, lembram-se? E ele fica frustrado, Balaão. Só que o rei de Moabe dá uma ideia a Balaão: olha, vamos procurar prejudicar Israel de outra forma. E vocês se lembram da outra forma? Qual que foi? Eles pegavam as mulheres moabitas e as introduziam no arraial de Israel, no acampamento de Israel, mulheres, né? Obviamente deviam ser bonitas as mulheres, e essas mulheres começavam a seduzir os homens israelitas e coabitavam com eles, praticavam imoralidade, prostituição. E nisso Deus julgou Israel, né? Houve grande morticínio dentro de Israel pela espada de Deus. Mas veja, essa ideia é que os que sustentavam a doutrina de Balaão na igreja em Pérgamo diziam assim: olha, vida sexual é liberado, né? Você não está pecando porque você tem uma vida sexual ativa, né? Você está respondendo a estímulos do seu corpo. Podem até falar assim, né? Deus nos fez, né, homens e mulheres, nós somos seres sexuais, né? Ou seja, temos desejo sexual. Isso não pode ser ruim, Deus que fez. Então veja, o argumento é esse. Não é um problema de imoralidade. Paulo vai usar esse argumento para combatê-lo em Corinto, dizendo assim que o alimento é feito para o estômago. Ele vai dizer que os homens imorais citavam isso na igreja. Olha, quando você está com fome, você come, não come? E quando você tem desejo sexual, você faz sexo. Paulo vai dizer isso. Eles dizem que o alimento é para o estômago, então o sexo é para o prazer sexual. Nós temos prazer sexual, vamos fazer sexo. Vamos praticar coisas sexuais, porque nós temos essas coisas. E negar seria estupidez, digamos assim. Então veja como são sutis. E veja, Deus não nos criou para a sexualidade imoral, Deus nos criou para a sexualidade santa. É verdade que nós temos desejos sexuais, isso é uma bênção para nós, mas ser vivido dentro da proteção de Deus, que é o casamento. Então ninguém nega que nós temos desejos sexuais e que Deus nos deu. O prazer sexual foi Deus que nos deu. Isso é bom dentro do casamento, no lugar seguro, para te guardar de vergonha, doenças sexuais transmissíveis, escândalos, tristeza, dor. Então Deus quer que você viva esse prazer sexual dentro do ambiente que vai te dar segurança, felicidade. Ele quer a sua felicidade. E é ali dentro do casamento que você tem segurança para viver essas coisas. Então essa é a ideia. Deus não é contra a sexualidade, Deus que criou. Só que Ele é contra a imoralidade, porque te coloca em risco. É para o seu bem que Deus fala. Então, veja, esses homens de Balaão, eles queriam ensinar a igreja, corromper a igreja, dizendo que poderia haver essa prática sexual, né, ilícita, e também eles ensinavam o culto a participarem do culto dos idólatras. Há um teólogo que diz que provavelmente eles falavam assim, lá na igreja em Pérgamo: olha, gente, não vamos ser tão radical,
Vamos participar das festas, né, aos Césares e tudo mais, porque afinal é uma oportunidade de evangelizarmos, né? E é bem parecido conosco, né? Que a gente enfrenta hoje, né? Que é, vamos para o carnaval, vamos evangelizar lá. É a mesma coisa. Então, ou seja, você tem que fugir onde há idolatria, aonde há imoralidade. Você foge, você não vai lá. Né? O que José fez com a mulher de Potifar? Ele ficou lá para evangelizar? Essa mulher precisa se converter. Essa mulher é muito imoral. Fazer um estudo no lar com ela. Diz o texto que ele fugiu. Ele fugiu. Fugir da imoralidade. Não ir lá. Porque Satanás quer te enganar. Não vá lá para evangelizar. Vá lá para evangelizar. Aí eu lembro de um rapaz, eu sei que eu falei isso aqui, um rapaz que na época do carnaval agora passado, dizia-se de uma igreja e ia para o carnaval evangelizar. Aí ele estava dando entrevista, era um rapaz novo, não sabia onde estava o nariz dele. Aí ele falou assim, não, tem que vir, as pessoas vêm para evangelizar, agora só pode vir os santos, viu? Só os santos é que vêm para o carnaval, porque são santos fortes, né? Aqueles que já é orgulho, né? Porque se ele está lá, ele é um dos santos que são fortes, né? E a soberba precede a ruína, a Bíblia diz. Não, o santo tal, não sei o quê. E aí veja, a Bíblia fala, quem pensa estar em pé. Veja que ele não conhece nada da Bíblia. Não conhece nada da Bíblia. Sabe nada da Bíblia. E os nossos jovens estão ouvindo essas coisas. Eles ouvem essas coisas. Que é contrário ao que o Senhor Jesus Cristo diz. Você tem que fugir da idolatria, da imoralidade, e não correndo ela lá. Daí a gente está falando que hoje há um grupo que vê nisso, quando você se exclui desses ambientes, que você é um legalista, né? Mas que seja, né? Se isso significa que eu e você amamos a lei e queremos cumpri-la e viver nela no poder de Cristo, que seja. Que seja, não tem problema. Não amam o Senhor. Irmãos, veja, não é só o show, é o ambiente. Não é só o show. Vai ver o show, vou falar do Roberto Carlos, não vai não, porque ele está xingando todo mundo no show dele. Vocês já viram, né? No videozinho, né? Esse show de artista aqui, né, romântico e tal. Você vai lá ver, tá? Ele vai cantando heresia, mas e o ambiente? E as pessoas que estão ao redor? Tem que ser sabedoria para essas coisas. E outra coisa, a gente tem que aprender também a se excluir de coisas que podem nos prejudicar. Que não sejam mal em si, mas podem ter aparência do mal. Não quer dizer que, obviamente, que a gente vai não lidar com a cultura e não participar da cultura, mas com muito cuidado, porque a cultura está toda secularizada, né? Daí nem estava conversando comigo lá em casa que na lista das 10 músicas mais tocadas, não sei se é no Brasil, das top 10 no Brasil, das músicas, dos artistas mais ouvidos, 8 dos artistas mais ouvidos, os 8 primeiros, tem problema com a polícia. São criminosos que já passaram na polícia. É gente que canta funk e tudo mais. São os 8 mais ouvidos no Brasil. Eles têm problema com polícia. Então veja o que é que a cultura se tornou. E aí já vai dizer que, não, é radical demais. Você não está vendo o trono de Satanás? Você não está vendo o trono? Você precisa ver o trono dele lá. Está escancarado. Então tome cuidado. Muitos crentes naufragaram ali, foram feridos, por conta de não ver as coisas claramente. Mas vamos lá. Nossa, terminou nosso tempo, né? Vamos embora. O que aprendemos aqui? Que o Senhor reprova uma igreja quando ela se preocupa pouco com a verdade doutrinária e não faz, né? Não faz, tá? Nada para se opor ao falso ensino. Então, o Senhor reprova uma igreja. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Igreja não pode só condenar o mal fora dela, tem que condenar o mal dentro dela, porque senão ela é uma hipócrita. Ela fica condenando os outros lá fora e a coisa está desandando dentro dela e ninguém fala nada. Então veja, irmãos,
veja, orem pela liderança da igreja. Porque não é fácil você ter que exortar, corrigir, disciplinar alguém dentro da igreja. Não é fácil. É muito mais fácil você falar lá de fora. Mas aqui dentro é difícil, porque envolve sentimentos, envolve afetos, envolve um monte de coisa. Só que se não fizer, o Senhor Jesus está avisando, eu vou contra ti. A gente tem que guardar isso aqui, eu e vocês. Se vocês não fizerem, eu vou contra vocês. Então, nós temos duas coisas diante de nós. Ou nós vamos disciplinar e exortar quem está errado, ou nós vamos ter que lidar com a ira de Cristo. Ou ter ali uma atenção para a pessoa que a gente vai exortar, ou o conselho vai disciplinar e vai ficar aquele clima meio... Ou aquele que é poderoso virá com uma espada contra nós. É uma coisa ou outra. Porque é isso que ele está falando. Ou vocês fazem algo, ou eu virei contra vocês. E aí, a gente já sabe o que tem que escolher. Aí não tem dúvida. Aí a gente prefere uma situação meio chata, constrangedora a princípio, meio difícil, tal, mas temos que tratar do que ter que encarar Jesus Cristo contra nós. E é disso que está falando ali. Jesus Cristo se opõe a uma igreja quando ela não trata as coisas dentro dela. Segundo, que devemos resistir à ideia de que a cultura é neutra e que participar de uma cultura pagã não é tão grave assim. Sabendo discernir, irmãos, as coisas, mas obviamente ver o trono de Satanás, sempre. E por fim, que é preciso ficar atento com o mundanismo que se procura justificar, ou se auto-justificar, a ideia de, não, vamos lá evangelizar, isso é mundanismo. De outra forma, Satanás é astuto, gente. Ele vai usar os termos, lembra? Vai melhorar os termos. Então a gente tem que saber reconhecer isso. O que a Bíblia diz? Fugir dessas coisas. Não é ir para essas coisas, é fugir delas. Não é achar que está bom demais para ir, que eu sou crente demais. A soberba precede a ruína. Quem é o homem para quem Deus atenta? Atenção, irmãos. Quem é o homem para quem Deus atenta? O homem que pensa que é muito crente ou o homem contrito e humilde? A Bíblia fala, o contrito e humilde. É esse que anda. Não é o que vai, não, eu posso ir porque eu sou muito crente, eu posso ir. Não é esse que anda. Essa pessoa não entendeu nada, não entendeu. Aquele a quem Deus olha, quem Deus se agrada, é o que diz, Senhor, tem misericórdia de mim, se eu for, eu vou cair. É esse aí que é o santo de Deus. Ele conhece a fraqueza dele. Vamos lá, terminando a última parte. Versículo de número 16, e 17, finalzinho. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É interessante que, veja, quando uma igreja não corrige o mal nela, a igreja toda é culpada. Tanto que diz assim, Jesus falou assim, arrependa-te, senão eu venho a ti. Então a igreja vai sofrer, porque ela viu uma coisa errada e não está fazendo nada. Irmãos, é diferente quando tem uma coisa errada na igreja e não há denúncia. O conselho, o pastor, não tem bola de cristal. Não tem lá, passou o tempo da revelação, que avisava, fulano está... Não tem, se ele não sabe, a igreja não sabe, não tem. Deus não vai jogar a igreja que a liderança não sabe. Agora, se sabe e não age, aí pode preparar que vem juízo do Senhor. Então, o Senhor quer nos alertar e quer nos fazer bem, nos alertando sobre isso. Uma igreja tem que se arrepender e tratar o mal nela. Aí que diz, senão eu venho a ti. Então, lembra que eu falei, Aquela atenção. E aí, sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A ideia do juízo, da espada, seu juízo. Então, meus irmãos, a ausência de arrependimento colocaria a igreja ao lado dos homens que são inimigos de Cristo. Eles são o quê? Coniventes. E aqui é interessante, Lismar e Lucinete. Paulo vai dizer a Timóteo assim, não te torne, Marcel, conivente com o pecado de outro. Deus está falando por meio de Paulo, não é assim,
não pratique o pecado de outro. Não é isso. Isso também, obviamente, Deus proíbe você praticar o pecado de outra pessoa também, né? Imitar os pecados de outra pessoa. Mas a questão não é essa. A questão é se tornar conivente. Você não fez nada, mas você está vendo alguém fazer e você não faz nada. Você é conivente. E essa é a ideia aqui. Vocês estão coniventes com isso, porque vocês não falam nada. Então eu vou vir contra vocês também. Então, volto a dizer, irmãos, uma igreja saudável é uma igreja onde os membros da igreja veem alguma coisa de errado e vão lá. Se você viu o seu irmão pecando, vai ter com ele. Vai falar com ele. Porque Deus diz, não se torne conivente, porque o juízo virá sobre o conivente também. Não é sobre a pessoa só que fez. E outra coisa, irmãos, é que a pessoa está se perdendo lá, tá? Vai trazer o juízo de Cristo sobre ela. Você não a ama? Então ajude. E lembre, entregue a consequência a Deus. Se ela vai gostar, se ela vai gostar. Olha, não interessa isso. Interessa que você e eu temos que fazer pelo amor a Deus e pelo amor à pessoa. Se ela é uma crente, ela vai gostar. Pode ficar tranquilo. Mais cedo ou mais tarde, ela vai gostar. Lá no final, lá ela vai lembrar, o fulano estava certo. Não é que o fulano estava certo. Se ela for crente, o Espírito vai guiá-la ao entendimento e ela vai reconhecer que você tentou ajudar mesmo. Mesmo que na hora ela não gosta, porque é chato, na hora é chato mesmo. Então. Mas depois o Espírito Santo vai, se ela for crente, é o crente que você tem que abençoar mesmo. É o seu irmão. Então não tenha medo, pare de ter medo. Porque quando eu e você não falamos algo, estamos sendo coniventes. E Deus diz, não se torne conivente com o pecado de outro. Então ajude-o, denuncie a ele mesmo o pecado, ajude-o, salve a sua alma dele lá, salve a alma dele, ajude se você o ama, tá? Então, agora terminando aí, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, agora a promessa, né, a quem for fiel nessas coisas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então Jesus promete duas coisas, um maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome escrito nele, que só a pessoa que recebe conhece, ninguém mais. Para terminar, o maná escondido é a ideia do sustento de Deus. O maná, obviamente, faz referência lá no deserto, né, quando Deus alimentou o seu povo com o maná do céu, certo? A ideia de sustento. Então, olha só que como tem a ver com a igreja em Pérgamo. Vocês têm que ser fiéis a mim, mesmo que isso custe algo. Pode custar vocês a benesses do Estado, do Império Romano. Vocês podem perder emprego, podem perder dinheiro, podem perder amigos e influência, só que eu vou sustentar vocês. Aquele que for fiel, eu darei a ele do maná escondido. Eu serei o sustento dele. Creia. Fique firme e não tenha medo, eu te sustentarei. Então lá no seu trabalho lá, você tem um desafio de fazer algo errado para permanecer no trabalho, não faça. Mas é você mandado embora. Seja, eu darei do maná escondido, eu vou te sustentar. Esse é, meus irmãos, é o desafio da fé. É o pastor lá, lembra? O pastor ou o presbítero que às vezes compra uma briga lá que pode lhe custar muita coisa. Mas ele tem que lembrar de Cristo, eu te sustentarei. Pode fazer, mas Senhor, eu vou perder tudo. Não tem problema, eu te darei do maná escondido. Eu serei o teu sustento. Não tem problema. Faça e creia. Essa é a ideia. O maná escondido. E a pedrinha em Pérgamo era usada para várias coisas, essa pedrinha branca. Os estudiosos falam, né? Uma das coisas que era usada era no julgamento. Quando no tribunal alguém era julgado e era ou condenado ou absolvido, ele recebia uma pedrinha, que levava o nome dele, ou a designação absolvido ou condenado. E a pedrinha branca era a pedrinha do absolvido. E a pedrinha preta era a pedrinha do condenado. Então, Jesus diz assim, ao que for fiel, dar-lhe-ei a pedrinha branca. Ou seja, quando você é fiel, as pessoas podem te condenar. É verdade, no mundo mais secularizado, no mundo mais pagão e numa igreja mais mundana, se você for fiel, você pode ser julgado e condenado por isso, como legalista,
como radical. Mas Jesus diz, não se preocupe, eles podem te condenar, mas eu te darei uma pedrinha branca. Diante de mim, você não será condenado. Você está absolvido. Então, isso é uma graça. Nossos dias são dias maus. Não está longe os dias em que na igreja, dentro da igreja, os próprios membros se levantarão uns contra os outros, dizendo que é radical, legalista, que é... Mas não se preocupe. Se você é crente, se você ama Cristo e os seus irmãos, não se preocupe. Lembra que Cristo te dará uma pedrinha branca. E é o que importa. Não adianta nada as pessoas dizerem a você que você está bem quando Cristo está reprovando você. Porque você vai ser julgado por Cristo. Não é pelas pessoas. Então, às vezes é o contrário, né? As pessoas dizem, não, você está bem, é isso aí mesmo, nossa, você é muito legal, você é aberto e tal. E Cristo não está te aprovando. Então, você tem que desejar a aprovação de Cristo. Uma outra maneira de usar a pedrinha era para os banquetes que aconteciam em Pérgamo. O ticket ou o ingresso do banquete era a pedrinha com o nome do convidado. E aquela pedrinha era dada à pessoa, e a pessoa apresentava a pedrinha na entrada do palácio onde haveria a festa. Aí, veja, as festas eram todas geralmente pagãs, com imoralidade. Aí Jesus diz, se você for fiel a mim e se excluir de tudo isso, você entrará no meu banquete. Eu darei a você uma pedrinha branca, com o seu um novo nome, um nome de cristão, de uma nova vida. Não a vida antiga, de prazeres mundanos e festas pagãs. Uma festa de santidade, um novo nome, uma nova vida. Lembra que Deus mudou o nome de Abraão? E Deus mudou o nome de Pedro, quando foram encontrados por Deus. Então a ideia é de uma nova vida, não a vida pagã, não a vida imoral. Eu vou te dar uma nova vida. E o banquete no qual você vai participar é o de Cristo. É aquele que Jesus diz, eu não tomarei de novo do fruto da vide, até que eu venha no reino de meu Pai e tome convosco. Irmãos, vamos colocar os nossos olhos, nossa esperança nesse banquete, nessa festa, nas bodas do Cordeiro. É dessa festa que você não pode ficar de fora. O resto, não há problema nenhum. Mas dessa, se você ficar de fora, o seu lugar é o inferno de ranger de dentes e de sofrimento eterno. O único banquete que te importa é o daquele dia. E se você for fiel, ainda que você perca muitos prazeres mundanos aqui, você receberá de Cristo a pedrinha, por assim dizer, que te dará acesso ao banquete do Senhor. Então lembre-se disso, tá? Eu vou terminar com o que aprendemos nessa última parte. Que o Senhor Jesus reprova a igreja quando ela se preocupa pouco com a verdade doutrinária. A gente falou disso, né? Deve existir a ideia da cultura tal. E, próximo é perfeito. Eu falei dos pontos aqui já. E agora anuncio aí o próximo estudo. Da quinta-feira que vem, se Deus permitir, Apocalipse 2, 18 a 29, a igreja de Tiatira. Tá bom? É o próximo estudo nosso. Irmãos, alguma pergunta, alguma questão? Tudo tranquilo? Maravilha? Então vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Temos ensaio do coral.